Olá, eu sou o professor Wallace, sou professor de matemática aqui no Elizabeth de Paulo Honorato, tá? Hoje nós vamos conversar ou dar início a um assunto que é um pouquinho longo, então eu dividi em algumas unidades, sobre equação, ok? Então nós temos aí um assunto muito importante da matemática, que é a equação. Como que funciona a equação, né? Para fins didáticos, eu quero conversar um pouquinho o significado da palavra equação. É uma palavra que ela tem origem lá do latim, né? Equatione, que significa igualar pesos, ok? Por que igualar pesos? Naquela época não existia a balança digital conforme nós conhecemos hoje, né? Que nós vemos nos mercados, tal, nos comércios hoje em dia. A balança, na verdade, era uma espécie de gangorra, onde ele comparava um peso que ele já conhecia com um objeto que ele queria alcançar aquela unidade de medida. Então, era algo mais ou menos assim, tá? As primeiras balanças ela não é aquela de mola ainda, alguém que é um pouquinho mais vivido, conheceu aquela analógica do ponteirinho, não tinha. O que acontecia? Ele colocava um peso que ele conhecia em uma das bandejas, na outra o objeto que ele estava medindo a sua massa, tá? E de acordo com essa balança entrasse em equilíbrio, significava que as medidas eram iguais. Isso é o início do estudo das equações. Para não ficar só nas minhas palavras, eu trouxe agora, né, claro, uma ilustração de algo bem parecido, essa gangorra, conforme vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá? E imagina o seguinte, ela está em equilíbrio por quê? Porque a unidade de medida é zero para os dois lados. Eu tenho zero tanto à minha esquerda aqui na tela, quanto à minha direita eu tenho o número zero. Então, se os dois lados dessa balança for igual, então aqui é o sinal de igualdade, tá? A equação tem que ter esse sinal de igualdade. Se houver qualquer outro símbolo, sinal de diferente, maior, menor, não é equação. Isso é assunto para a próxima aula, tá bom? Hoje vamos falar apenas da equação. Então, tendo esse sinal de igualdade, significa que nós temos uma equação, tá? E se eu acrescentar, por exemplo, 5 kg apenas de um lado dessa balança, o que vai acontecer? Ela não vai estar em equilíbrio, tá? Isso é uma equação, igualdade. Escreva isso no caderno de vocês, que essa palavra equação ela é muito importante. Tem a ver com igualdade, tem que estar igual dos dois lados, tá? Então, se eu acrescentar apenas 5 quilos, olha o que acontece com essa balança. Ela vai cair para o lado que é mais pesado. Então, teria 5 e 0. 5 é diferente de 0. Então, isso não é uma equação, ok? Para continuar sendo uma equação, para que ocorra a igualdade, se eu acrescentar 5 quilos do lado dessa gangorra, eu tenho que acrescentar 5 quilos do outro lado da gangorra. O que eu faço do lado direito, eu faço do lado esquerdo. E essa gangorra agora ela vai estar em equilíbrio, tá? Porque foi acrescentada a mesma massa dos dois lados, tá? Em quilos aí. E isso sim começa a ser uma equação. Por quê? Eu tenho uma igualdade, 5 quilos igual a 5 quilos. Tá? Mas, professor, eu vejo aquele negócio do X, do Y. Calma. Toda vez que nós usamos uma letra, nós falamos que nós temos um peso misterioso. Isso é chamado de incógnita. Ok? A incógnita é um valor que eu desconheço. Mas calma que eu quero explicar outra coisa antes da gente chegar lá. O mesmo acontece quando a gente tira um peso da balança, né? Se eu acrescento 5 quilos de um lado, tenho que acrescentar 5 quilos do outro. Quando eu falo de uma subtração, que é o caso que está na tela de vocês, eu tenho que seguir o mesmo parâmetro. Por quê? Porque se eu tenho 5 quilos e tirei 3 quilos apenas de um lado, essa balança volta a estar em desequilíbrio. Sai do equilíbrio dela, né? Ela perde a igualdade. Ela vai cair para onde o peso é maior, onde a massa é maior, tá? Então repara que isso não é uma igualdade, então eu não posso falar que eu tenho uma equação. Então se eu retiro 3 quilos de um lado, eu tenho que retirar 3 quilos do outro lado, ficando então com 2 quilos de cada lado. E aí eu tenho uma igualdade aqui, 2 igual a 2, ok? Beleza, agora vamos entrar naquele assunto que eu falei com você, do X. Como que isso funciona? Imagina que eu tenho então, né, de um lado, um peso misterioso, que eu não sei quem ele é, vou chamar ele de X. Do outro lado da igualdade, eu tenho um outro peso aqui, que eu conheço que é 7,5 kg.
ou 7,5 quilos. Isso significa o quê? Se essa balança está em equilíbrio, conforme você está vendo aqui na tela, ela está em equilíbrio, significa que o meu peso X tem exatamente quem? 7,5 quilos. Calma, calma, que não é só isso. Parece fácil, mas aí eu peço que você tenha muita atenção agora. Imagina o seguinte, olha para cá, olha para a lousa. Eu tinha ali 8 quilos completado com peso misterioso. 8 quilos completado com peso misterioso. E está em equilíbrio o outro lado da igualdade com 20 quilos. Se eu tenho X e 8 quilos, matematicamente eu represento dessa forma. X mais 8. Porque é o peso X mais 8 quilos. Igual, porque está em equilíbrio, então igual a quem? A 20 quilos. Isso agora é uma equação de verdade. E como que eu descubro esse valor do X? Lembra que eu falei que eu tiro de um lado da balança, eu tenho que tirar do outro? Vamos deixar esse X sozinho? O que eu tenho que fazer para deixar esse X sozinho? Eu tenho que subtrair o 8. Ok? Eu não tenho uma adição? Então eu faço ao contrário, o caminho inverso. Eu faço uma subtração. Subtraindo o 8 dos dois termos. Porque se eu tirei o 8 de um lado dessa balança, do outro lado eu tenho que tirar 8 quilos também. Para que essa balança continue em equilíbrio, em igualdade. E subtraindo 8 dos dois termos, eu passo a ter quem? X igual a 12. Portanto, esse meu peso misterioso equivale a 12 quilos. Ok? Vamos tentar fazer a mesma brincadeira, mas sem esse desenho, sem a balança? Vamos tentar? Se você tem alguma dúvida, volta esse vídeo, assista com calma, faça as anotações necessárias e eu vou lançar um desafio para você agora. Tá? Mas antes de lançar esse desafio, eu quero revelar um outro segredo para você. Eu falei da subtração e da adição, ok? Mas para que essa balança sempre esteja em equilíbrio, se de algum lado eu preciso multiplicar o meu peso, suponhamos lá, eu tenho 7 quilos desse lado e 7 desse, e por algum motivo eu precisei multiplicar por 3, passei a ter 21 quilos, eu tenho que multiplicar do outro lado por 3 também, ok? Da mesma forma serve para a divisão. Se eu divido de um lado da igualdade, está aqui a divisão, eu tenho que fazer o que do outro lado? Eu tenho que dividir também. Tudo que eu faço de um lado dessa equação, eu tenho que fazer do outro lado também, ok? Mas agora a gente vai tirar essa balança fora e eu vou lançar um desafio para você. Eu vou pedir para que você observe essa equação, volte o vídeo, assista com calma tudo que foi explicado, tá? Pare o vídeo, tente fazer isso no seu caderno. Eu quero que você tente fazer sozinho. Tendo dúvida ou terminando, aperte o play novamente. Ok, se você está aqui é porque você quer saber a resposta. Então vamos continuar nosso vídeo aqui. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar o meu X sozinho. E para isso eu tenho que desmontar essa parte toda aqui. Então imagina que eu tinha 3 multiplicando um peso misterioso mais 5 quilos igual a 20 quilos. Para isolar o meu X, a primeira coisa que eu faço é tirar esses 5 quilos. Não é 5 quilos, é o número 5, tá? Estou falando só para uma forma para contextualizar. Então eu subtraio 5 dos dois lados. Então eu passo a ter 3x mais 5 menos 5. Esse menos 5 anula esse mais 5, tá? Ele deixa de existir. E aqui eu tenho 20 menos 5 que dá 15, ok? Então 3x desse lado, 15 desse lado, que veio da onde? Do 20 menos 5, ok? Está aqui na tela. Agora, se esse 3 está multiplicando, eu vou dividir esse 3x por 3. O oposto da multiplicação é a divisão. O que a multiplicação constrói, a divisão destrói. Tá? Não é essa a definição, mas é uma comparação didática, tá? Uma licença pedagógica para dizer isso. Ok? Então eu vou dividir 3x por 3, e se eu divido 3x por 3, eu tenho que dividir o outro lado da igualdade, lembra da balança para ela estar em equilíbrio? Se eu tenho 15 kg, eu divido esse 15 por 3 também. Ok? Dividindo 3x por 3, o 3 que eu tenho aqui, ele deixa de existir, tá? E 15 dividido por 3 é 5, portanto o meu x
Portanto, o meu x é 5, ok? Portanto, o meu x é 5. Bom, pessoal, a respeito da equação, eu vou montar uma próxima aula aplicando esse conceito para a resolução de problema. Tá? Eu tenho 2 problemas já montados que esse conceito vai ser aplicado para a resolução desse problema, tá bom? Esse é o assunto dessa semana, estude com calma, faça os exercícios, responda o questionário do Google Forms, ok? Qualquer dúvida pode estar entrando em contato nas redes sociais, que eu tenho total alegria em ajudar vocês, tá? Uma ótima semana e bons estudos para vocês. Por hoje é só.